tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, né? Um beijo e um abraço da tia Lu. Vocês estão bem? Passaram a noite de ontem bem? Graças a Deus, né? Hoje nós iremos estudar a independência do Brasil, né? Quando foi, como foi que o nosso Brasil ficou liberto lá de Portugal, tá certo? Mas antes, criançada, vamos falar com Deus? Fechei os olhos. Pai querido e Pai amado, aqui estamos na Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Senhor, pela noite de ontem. Pai querido e Pai amado, entra com providência em cada lar, abençoa cada família. Eu te peço também por cada criança, abençoa, livra de acidente, de doença, Pai querido e amado, dá sabedoria do alto a cada criança, desperta, Senhor, para os estudos, abençoa, Senhor, tira toda dificuldade, Pai querido e Pai amado. Assim eu te peço também por esta escola, abençoa, Senhor, os professores, dá saúde, repreende, Senhor, todo o mal, abençoa também toda a direção. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, criançada. Bom, pessoal, a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro do ano de 1822. Olha, já faz 198 anos, né, que nós somos libertos de Portugal. Mas Portugal só reconheceu essa independência no ano de 1825, depois de 3 anos, tá bom? Foram acontecimentos importantes da história do nosso país, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Assistam o vídeo mais de uma vez, tá certo? Para vocês aprenderem, tirar as dúvidas, tá certo? E vão para um lugar bem tranquilo, arejado e façam a agenda, tá bom? Não podem ficar sem fazer a agenda, vocês têm que fazer a agenda na sua agenda, tá bom? Copiar a agenda na sua agenda. Fique ligado, tá certo? Com a volta de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu aqui no Brasil como príncipe regente. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro, desde o começo do seu governo. Como seu pai, Dom João VI, havia levado todo o dinheiro dos cofres, né, do Brasil para Portugal, praticamente não existia dinheiro, né, aqui nos cofres brasileiros. A situação, criançada, a situação econômica era péssima. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou o seu governo foi o fato de a administração ter ficado com poucos funcionários. Diante dessas dificuldades, Dom Pedro adotou medidas como vistas a melhorar a situação. Fez grande economia, procurou reduzir as despesas e adotou o sistema de orçamentos. Pela primeira vez em nosso país, as juntas administrativas do Pará, do Maranhão, da Bahia, não reconheciam a autoridade de Dom Pedro. Acho que era porque ele era muito jovem, né? Por isso, não acatavam seus decretos. Além das dificuldades com essas províncias, havia os conflitos de interesses entre partidos políticos, né? O Partido Português queria que o Brasil voltasse à categoria de colônia, sob o domínio da metrópole. O Partido Monárquico, né, do rei, queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro. E o Partido Republicano queria que o Brasil ficasse livre de Portugal.
Em 1821, a coroa portuguesa aprovou um decreto em que declarava a independência de todos os governos provinciais. Nessa situação, Dom Pedro passava a ser governador do Rio de Janeiro. No final desse mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal. Primeiro, a extinção do poder central e a exigência do retorno de Dom Pedro a Portugal, com a finalidade de completar seus estudos para um dia ocupar o trono português. Então, os patriotas iniciaram um movimento para que o príncipe regente não cumprisse as medidas propostas por Portugal. O movimento foi tão intenso que em poucas horas a mensagem do Senado da Câmara, assim era chamada, atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro, recolheu 8.000 assinaturas que foram levadas ao príncipe. Depois de alguma hesitação, Dom Pedro autorizou que divulgassem seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Essa foi a frase de Dom Pedro. Diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas numa carta que Dom Pedro encaminhou a Dom João VI, lá em Portugal, neste mesmo dia, 9 de janeiro do ano de 1822. Esse dia passou a ser lembrado como o Dia do Fico. Quando foi que aconteceu o Dia do Fico? Dia 9 de janeiro do ano de 1822, né? Foi a frase que Dom Pedro falou, né? Diga o povo que fico, estou pronto, né? Em virtude da decisão de Dom Pedro, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil. Esquadra, criançada, é de navios, tá? Vinda de Portugal, atracou aqui no Brasil, com a finalidade de levar o príncipe a seu país de origem. Porém, ela foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar, quer dizer, a voltar. Diante dessa situação, a corte portuguesa procurou impor outras medidas para conseguir recolonizar o Brasil. No ano de 1822, foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Após a análise da situação do Brasil, foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I. Como era o nome dela? Dona Leopoldina, né? Era princesa regente naquele momento, que chegaram às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro do ano de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Ao ler os decretos e as cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora de agir. Nesse momento, voltou-se para a comitiva e a guarda que estava adiante e disse: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Prosseguiu, erguendo a espada e falando: independência ou morte. Mais ou menos isso que ele falou, tá certo, criançada? Né? Isso que os livros dizem, tá bom?
Ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com euforia. O que significa euforia? Alegria, né? E dando vivas à independência. À noite, o hino da independência, cuja composição é do próprio Dom Pedro, né? E a letra é Evaristo da Veiga, que era o poeta, né? Foi cantado e houve um espetáculo de gala. Após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro. E ao longo de toda a viagem foi saudado, né, pelo povo. Então, aclamado imperador do Brasil, no dia 12 de outubro do mesmo ano. Qual foi o ano? 1822. Ele foi aclamado imperador do Brasil. Mesmo depois de ser coroado e sagrado, né, imperador do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistência em algumas províncias que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar a situação em tais províncias. Ainda havia resistência localizada em Montevidéu e na província Cisplatina, que só foi vencida no ano de 1823. Mesmo com as derrotas, né, Portugal só reconheceu a independência do Brasil no ano de 1825, com a proclamação da independência. O Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependente dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, né? O que é monarquia? Forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou um imperador. Viva a independência e a separação do Brasil pelo seu sangue, pela minha honra. E Dom Pedro I, né, lá no Riacho Ipiranga, ele falou frases, né, que dizia assim, ó: viva a independência e a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, né? Juro promover a liberdade do Brasil, né? Independência ou morte! No dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 30 minutos, né? Dom Pedro I, né, falou esta frase, tá bom? Um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como uma nação independente foi os Estados Unidos, né? O reconhecimento de Portugal só veio no ano de 1825, em troca de uma gorda indenização, mais ou menos 2 milhões de libras. Olha só, né? O Brasil teve que pagar essa indenização a Portugal. O hino da independência foi o próprio Dom Pedro, né, que compôs. E a letra é de Evaristo da Veiga, né? Tá bom? Mais poderosa, zombo deles, o Brasil. Ouve mão mais poderosa, ouve mão mais poderosa, zombo deles, o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom, criança, esse é o hino, né, que Dom Pedro I, ele compôs, tá certo? Sempre quando nós formos cantar algum hino, né,
nós não devemos ficar se coçando, né? Coçando a cabeça, balançando o corpo, tá certo? Conversando com um colega, não, tem que ter postura, né? As pernas retas, a mãozinha para trás, ou então a mão direita no peito, tá certo? Tem que ter reverência, tá certo? E quando termina o hino, não ficar disperso conversando, não. Terminou o hino, deixe terminar, tá certo? Depois é que você sai da sua posição, tá certo? Tem que ter reverência, tá bom? Agora, crianças, vamos fazer uma breve, né? Bem rapidinho a revisão, tá certo? As tropas de Napoleão Bonaparte foram expulsas de Portugal pelos portugueses, né? Ajudados pelos ingleses. Dom João voltou para Portugal, né, deixando aqui, né, o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente para governar o Brasil. Na época, Dom Pedro I era muito jovem, por isso, né, que as pessoas, que os brasileiros, eles não davam muito crédito, né, os decretos que ele dava, tá certo? Na frente sempre tinha pessoas que aconselhavam, como o José Bonifácio, né? Foi um grande abolicionista, tá certo? José Bonifácio estava sempre pertinho de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, aconselhando, conversando sempre com eles as medidas, tá certo? As melhores medidas que Dom Pedro I tinha que tomar, tá certo, criançada? Para governar o Brasil, Portugal obrigava, né, Pedro a deixar o governo, mas os brasileiros queriam sua permanência no país. Por isso, foi entregue a Dom Pedro o abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse no Brasil. No dia 9 de janeiro, ele diz que iria ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822. O Brasil passou a ser uma monarquia, quer dizer, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Bom, criança, assistam mais de uma vez esse vídeo e façam as tarefas com esmero, com dedicação. Vão assistir esse vídeo num lugar tranquilo, arejado, e depois façam as atividades com carinho, tá certo? Ajeite a letra, tá bom, criançada? Agora, meus amores, se liga aqui na agenda. Terça-feira, 18 de agosto, História sobre a Independência do Brasil, páginas 62 até 66, o texto é longo, tá certo? É por isso que a tia pediu para vocês verem novamente esse vídeo, tá certo? E a atividade é pouquinha, tá bom? Não se assuste. A atividade de reforço de história, somente uma página, 131. A assinatura do seu responsável, né? Porque vai contar sua presença quando nós retornarmos. Tem que estar na sua agenda. Essa agenda aqui de todos os dias, tá bom? Jesus te ama. Um beijo e um abraço bem grande da tia Lu, tá certo? E até amanhã na nossa aula de matemática. Se liga!